Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, digam amém. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, apenas o verso 28. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 28. O título é A Morte de Sansão. A palavra de Deus nos diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Até aqui a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça e ore comigo. Deus eterno, Pai, todo-poderoso Senhor, aqui estamos reunidos para lhe render graça e glória. Nós te agradecemos nessa noite, que é o dia do Senhor, todas as coisas, bênçãos ou dificuldades, tribulações ou alegrias, pois todas as coisas vêm da tua mão, cooperam para o nosso bem e convergem misteriosamente para a tua glória, Pai. Pai, que aquele que entrar aqui angustiado, aflito, abatido, Deus, enfermo, seja tocado nesta noite pela palavra que já foi cantada e orada e que será pregada nesta noite, fazendo assim alegria ao abatido, exaltação ao aflito e desanimado e, sobretudo, Pai, cura aquele que se encontra enfermo. Seja com todos nós, a partir deste momento, abrindo o coração e iluminando a mente para o plantio da Tua palavra, Deus. É o que eu te peço, no nome santo do nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem hoje é a força que vem do propósito. Meu objetivo nessa noite é fazer com que você, uma vez mais, entenda que a força que te mantém de pé advém do propósito que é realizado na sua vida através do plano que Deus tem para você. Meu objetivo é que você, a partir da história de Sansão, entenda que estará preservando a sua vida à medida que preserva Jesus em você, Jesus este em você, que é a verdadeira vida. Ou seja, só vivendo o nosso propósito é que haverá felicidade e gozo pleno. Só vivendo o nosso propósito, o seu propósito, é que haverá paz e alegria. Só vivendo o seu propósito você será abençoado. Você, eu, cada um de nós, não devemos buscar a felicidade de imediato, mas o cumprimento do nosso propósito, do qual advém a felicidade verdadeira. Nós devemos viver exclusivamente, unicamente, para cumprir o plano de Deus em nossas vidas e, dessa forma, cumprir diariamente a obrigação que nos cabe, e assim que tenhamos como única ambição cumprir o nosso propósito. E se a vida, como diz a Sagrada Escritura, tem um propósito, tudo tem um propósito parcial, cada ato, cada gesto, cada sofrimento, cada alegria, em tudo isso há um propósito de Deus. E para viver sobre a rocha, Cristo Jesus, única forma que nos permite viver para e em função do nosso propósito, será necessário que cada um de nós aqui nos despedacemos antes nessa rocha. Primeiro, para que o nosso eu seja destruído. Para viver a vida de Deus, nós devemos, antes de tudo, entregar a nossa vida a Deus. E tudo isso em função de uma maravilhosa promessa de Deus. Tudo isso em função de uma promessa que Deus estabelece inicialmente, ainda no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, quando nós lemos o pedido de Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Em Gênesis 13, novamente, essa promessa que fundamenta o nosso propósito é, mais uma vez, ratificada. E nós lemos:
ergue os teus olhos e veja onde estás, para o sul e para o norte, e para o oriente e o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. Séculos depois que Josué já empenha as campanhas de conquista da terra, novamente a promessa é dita a este general de guerra, homem forte e valente Josué. Tão somente ser forte, Josué, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E no final dessa fala de Deus a Josué, que eu repito, fundamenta a ideia de propósito de cada um de nós ainda hoje, é que a gente entende porque o povo estava àquela altura, no livro de Juízes, na vida histórica de Sansão, vivendo na terra da promessa, mas não viviam as bênçãos oriundas de estar na terra da promessa. Tudo isso porque, ao invés do propósito de Deus, da lei de Deus, sem nenhum desvio para a direita ou para a esquerda, segundo a própria Bíblia, naquele período, cada um fazia aquilo que achava correto. E esse é o contexto da vida de Sansão. Um homem que foi pensado por Deus para viver um propósito específico diante de uma promessa já estabelecida. E mais do que isso, Sansão era um juiz diferente dos demais juízes, pois era o único dentre os juízes que possuía uma força sobre-humana, uma força sobrenatural, que muitos, por não escrutinarem devidamente a Bíblia, entendem incorretamente como oriunda do poder obtido pelo cabelo crescido, quando na verdade isso é um erro crasso, pois a força de Sansão era oriunda dele estar alinhado ao propósito de Deus em sua vida, e dessa forma poder vivê-lo, e daí, somente daí, obter a sua força para seguir em frente. Sansão foi pensado por Deus e separado no ventre da sua mãe para ser consagrado ao Senhor, tal qual eu e você, cada um aqui que se encontra presente nesta noite, todos, indistintamente, neste auditório, nesta nave, que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, foram escolhidos na eternidade para uma tarefa, para uma missão, para um propósito que ninguém mais, absolutamente ninguém mais além de você, pode realizar. E esse também era o caso de Sansão. Sansão recebeu a missão de ser diferente, e como diz o clichê, fazer a diferença, num tempo em que a própria Bíblia diz, eu insisto, informa que cada um fazia o que vinha à cabeça. E a norma de conduta era exarada por aquilo que as pessoas julgavam elas próprias, não a palavra de Deus, corretas. E como Sansão, nesse tempo, seria diferente, faria qualquer diferença, a Bíblia nos esclarece que a forma que Deus estabeleceu para que ele pudesse viver o seu propósito era sendo um nazireu. Um nazireu exatamente como eu e você, aqui, em 2022, passados séculos, milênios desse evento histórico. Porque o nazireado também é muito mal interpretado, porque lido de forma incorreta quanto ao seu fundo de interpretação mais fundamental. E eu explico. O nazireato era um voto que implicava basicamente 3 abstenções. A primeira abstenção era a abstenção de bebida alcoólica. E qual é o princípio por trás desse voto? Que uma vida de sobriedade deve guiar aquele que quer viver o seu propósito e ser abençoado por Deus. Ou seja, uma razão que é iluminada pela fé. Somente esse tipo de razão
pode discernir os fatos e orientar cada decisão. Portanto, nós somos chamados a viver de forma sóbria, não tomando decisões embriagadas. E esse era o primeiro princípio que Deus estabeleceu para Sansão, para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Não tocar no fruto da videira e todos os seus derivados. Abstenção de vinho, abstenção de uma vida dissoluta, abstenção de uma vida embriagada, uma vida calcada, edificada em decisões sóbrias. Esse era o princípio, o primeiro princípio que Deus estabelece e ainda continua a estabelecer hoje, a todos nós aqui. O segundo princípio, a segunda abstenção, estava ligado ao contato com o cadáver, mais propriamente ligado às regras cerimoniais do templo. E o que era ainda hoje e pode nos representar o contato com o cadáver? Isso pode ser entendido a partir da explicação etimológica da palavra cadáver e contato, que no hebraico implica toque, mas mais do que isso, bloqueio, fundamentalmente bloqueio da graça de Deus com o toque nas coisas impuras. O princípio aqui, portanto, se o irmão estiver atento ao que eu estou dizendo, é que a graça vai jorrar na sua vida, ou a graça não será bloqueada da sua vida, caso você se preserve do contato com toda forma de impureza. Esse é o princípio orientador por trás dessa norma específica, dessa abstenção. O terceiro princípio é a navalha no cabelo, a abstenção de cortar o próprio cabelo. E aqui existe um ponto muito interessante, mesmo nós, que não disciplinamos as mulheres por cortar o cabelo, obviamente. Muitos imaginam que a força de Sansão estava exclusivamente no cabelo crescido. Mas eu insisto que a força de Sansão não vinha dos cabelos, ou qualquer regra cerimonial a nós implicada ainda hoje. Pois o cabelo crescido implicava no olhar em relação às outras nações, uma distinção no tocante à santidade, pois diferenciava a quem enxergava aquele homem de cabelos crescidos, alguém que fora separado de um tipo de beleza que era mundana. O cabelo crescido de Sansão, portanto, simbolicamente para nós, enquanto princípio válido ainda hoje, não é necessariamente o longo cabelo da irmã, mas a sua modéstia, que é o princípio que fundamenta toda a sua orientação existencial quanto ao vestuário. O cabelo de Sansão é a postura do homem, a sua virilidade, o seu porte, a necessidade de manter-se enquanto e tal como homem, numa sociedade efeminada como a nossa. Portanto, não passar a navalha no cabelo está ligado a um princípio de preservar um vestuário digno, um vocabulário digno, a ausência de tudo aquilo que esteticamente faz com que sejamos parecidos, quando aderidos a nós com o mundo. E aqui eu poderia abrir um filão explicativo para toda a série de problemas quanto a tatuagens, usos e costumes ligados a piercings, adornos e etc. e tal. Não ser parecido com o mundo. Esse era o princípio fundamental atrás da regra de abstenção ao corte no cabelo. E assim eu posso dizer a você que me ouve nesta noite, sem nenhuma hesitação, que somos todos nós narizireus, se entendemos que devemos levar uma vida de sobriedade, de racionalidade, de razão, de prudência, que é princípio por trás da abstinência de vinho, que devemos levar uma vida reservada e pura, que é o princípio por detrás da abstenção do contato com cadáveres. Porque o que não seria, senão cadáveres, o contato mais próximo com gente ímpia, que se encontra literalmente, segundo a Bíblia, morta.
E por fim, uma vida regulada pela beleza cultivada na santidade, que é o princípio por detrás da abstinência no corte de cabelo, ali no nazireado do Antigo Testamento. E todos esses princípios Deus coloca a Sansão, estipulando primeiramente a sua mãe, que o texto não esclarece o nome, para que ele, não saindo desses princípios, pudesse viver o seu propósito. Somente vivendo o princípio que é a palavra de Deus, podemos viver o nosso propósito. Pois, se não conseguimos viver segundo os princípios, não viveremos o nosso propósito. E uma vez fora do nosso propósito, só existe dor, só existe sofrimento, só existe maldição. E existe no final da história o inferno. Mas para continuar com Sansão, eu devo dizer a vocês, o que não é nenhuma novidade, que ele quebrou todos os princípios. Um a um. E não quebrou assim, de forma melindrosa, mas ele se chafurdou na quebra desse princípio. Ele não apenas violou, como uma omissão quase desculpável, poderia isentá-lo de uma culpa maior. Não, ele se jogou de cabeça na quebra dos princípios. Ele se jogou de cabeça no pecado e saiu completamente daquilo que Deus tinha preparado para ele. Em Juízes 14:8, nós lemos que ele tocou no cadáver de um leão que ele havia despedaçado com as próprias mãos. Note atentamente na leitura do texto que você fará, que ele vai devagar. Primeiro ele olha, avalia, toca e depois leva para os pais. Veja, não é muito diferente da conduta daquele que está saindo dos princípios quando comete o primeiro pecado. O estômago esfria, as mãos chegam a tremer, a consciência fala alto, o Espírito Santo meio que constrange. Mais uma vez consumado o pecado, o segundo é menos drástico, o terceiro ainda menos, e quando se vê, a consciência já está cauterizada, e o Espírito Santo, cuja chama encandecia, agora apenas uma torcida que fumega. Mas Sansão não parou por aí. Ele despedaçou o leão, comeu o mel do favo bonito, daquela carcaça. E em Juízes 14:10, nós lemos que ele quebra o segundo princípio, a segunda regra de abstenção do nazireado, a saber, quando ele dá um casamento. Ah, presbítero Gabriel, mas lá em nenhum momento se informa que Sansão tomou do fruto da videira, que ele enxugou, como diriam os contemporâneos, que ele bebeu vinho. Não há essa informação. Então deixa eu elucidar a mente esclarecida dos irmãos, dizendo que a palavra banquete no hebraico significa literalmente roda de bebida alcoólica. Portanto, entendemos que Sansão, sim, no seu casamento, distribuiu vinho à la vontade, entornou o caneco, escandalizou, não apenas ferindo o princípio, mas quebrando ele em todas as suas dimensões. Por fim, em Juízes 16:19, nós lemos que depois de confessar seus segredos no colo de uma bela mulher, e dormir junto a ela, rasparam suas 7 tranças, acabando assim com a beleza da sua santidade, que o distinguia da beleza secular, da beleza mundana. Mas, agora eu quero que você note comigo, porque seria muito fácil dizer isso,
considerando que todos vocês sabem muito bem que Sansão quebrara esses princípios, algo que o texto diz, mas que muitas vezes não levamos tanto em consideração. Antes de Sansão tocar no cadáver, o texto já abria no capítulo 14 com a seguinte expressão: desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus. Ou seja, antes de tocar propriamente no cadáver, Sansão já tocava os mortos com a sua convivência. Ou seja, o que aparentemente poderia nos chocar, nada mais era do que um princípio que vinha se quebrando com o tempo e apenas teve naquele fato em específico o seu ponto de resultante. Ou seja, não se cai de uma vez só e aparentemente e exclusivamente naquele momento, mas se cai em inúmeras vezes, em pequenas dimensões até a queda final. Alguém já disse que para que se caia em público, primeiro o homem e a mulher cristã caem em privado, destruindo a sua vida devocional. E o que é a queda em público só é a exteriorização de uma vida já adoecida e terminal. Portanto, se lermos com atenção, Sansão toca o cadáver do animal morto muito depois de já estar tocando e convivendo com mortos. Antes de se embriagar com vinho, lá no verso 10 do mesmo capítulo, ele se embriagou com a sedução de uma mulher filisteia. Sedução que se dá ainda no verso 3, como nós lemos: e disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Veja, o pecado tem um mecanismo muito simples de execução. Primeiro ele vai bem aos olhos, desce para o coração e depois sobe para a cabeça para ser racionalizado. Eu vou repetir aos irmãos e irmãs. Primeiro é os nossos olhos que são contaminados. Depois essa afecção dos olhos infecta o coração. E uma vez infectado o coração, a nossa cabeça começa a maquinar meios, ocasiões, racionalizando esse pecado, criando justificativas nesse nosso foro íntimo, que é o tribunal da nossa consciência. Sansão, portanto, quando diz para tomar aquela mulher, ele já estava embriagado daquela vida mundana e secular. E o vinho, ora. O vinho era apenas um detalhe em quem já vivia embriagado. Mas o ponto alto da mensagem ainda está muito longe de ser essas constatações. O ponto alto, pelo menos nessa parte do meu sermão, está em dizer à igreja que Deus continuou usando a Sansão. Que Deus foi tardio em se irar, que Deus foi longânimo. E agora eu peço aos irmãos para que olhem comigo vários textos e respondam depois quem é que estava usando Sansão mesmo ele vivendo no pecado. Leia comigo. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Quem se apossou de Sansão aqui, irmãos? O Espírito do Senhor. Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas. Quem se apossou de Sansão, irmãos? O Espírito do Senhor. Leia comigo ainda Juízes 15, 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Quem se apossou de Sansão, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Mas agora eu quero que você preste atenção comigo na leitura do capítulo 16, verso 3 em diante.
uma folha à frente de onde lemos. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade, com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para o Hebrom. Irmãos, amados e amadas, olhem para mim e respondam com clareza. Quem tomou o portão nas mãos? Sansão. E aqui precisa ser desmistificada mais uma lenda acerca da força de Sansão. Sansão não se enfraquecia quando estava sem as suas longas madeixas. O texto bíblico diz que ele se tornava como um homem comum. Portanto, Sansão continuou fazendo coisas que fazia dessa feita com o Espírito Santo já longe, por sua própria competência, por sua própria autonomia, que nesse cenário, e no nosso ainda hoje, significa estar longe da presença de Deus. Porque se o mundo quer que sejamos autônomos, tudo que queremos é sermos controlados integralmente pelo Espírito Santo de Deus. Nosso objetivo não é sermos autônomos, é sermos cheias do Espírito Santo de Deus. Autonomia, biblicamente, é chamada de teonomia, é viver normativamente debaixo do poder de Deus. Portanto, nós já vemos aqui no verso 3 do capítulo 16, que quem arranca os portões da cidade já não é alguém mobilizado pela força do Espírito, mas alguém que está fazendo coisas ao seu próprio alvedrio e interesse. E quantos de nós, irmãos, ao longo da nossa vida ministerial, da nossa vida enquanto crente, arrancamos portão no peito com as nossas próprias forças, como se estivéssemos sendo antes movidos pelo Espírito de Deus? Quantos de nós conhecem pessoas que já se encontram muito para além das fronteiras do seu propósito, que continuam, por graça misteriosa, fazendo a obra de Deus? Por se você é infiel quanto ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, Deus é fiel para cumpri-lo em você, caso você queira ou não. Deus vai cumprir o propósito em você, meu irmão, queira você ou não. A sua escolha é única. Ou você cumpre esse propósito com dor, sofrimento, ou você cumpre ele de forma alegre, feliz e abençoadamente. Sansão pegara a esteira daquele que iria cumprir o propósito de Deus, apesar dele mesmo. E o verso 3 deixa claro. Mas seria uma tese muito fraca se eu tivesse só esse texto de prova para dizer que Sansão, a partir de um determinado momento, foi abandonado pelo Espírito. Se eu não tivesse ainda o verso 9 do mesmo capítulo 16, onde nós lemos. Tinha ele no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Assim não se soube em que lhe consistia a força. O verso 20 ainda deixa essa minha constatação ainda mais clarividente. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: veja só, sairei ainda desta vez, como dantes me livrei, porque ele não sabia, ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando você, ou eu, no temor do Senhor, dizendo aqui neste púlpito consagrado à ministração da palavra, achar que sem o Espírito de Deus vamos conseguir nos livrar sempre e toda vez, sem o poder de Deus, como nos livremos das outras vezes, a nossa ficha vai cair e a gente vai entender que o Espírito de Deus, uma vez retirado de nós,
impede com que a gente continue seguindo em frente. E o detalhe simbólico por trás das penas imputadas a Sansão, que quebrou os seus princípios, saindo do seu propósito, era que lhe arrancaram os olhos. E isso é muito simbólico acerca de quem sai dos princípios e sai do propósito, consequentemente, porque perdendo os olhos, perde-se a visão, porque a característica mais forte de quem está fora do propósito é causar divisão. A característica mais forte de quem quebra princípio e não vive o seu propósito é não ter o dom de enxergar as coisas com os olhos do alto. É não conseguir enxergar, é não ter a cosmovisão de Deus, é não ter olhos purificados. E Sansão, de forma simbólica no texto, ao perder os olhos, nos representa hoje a perda da visão de quem quebra princípio. E com a perda da visão, acontece o que acontece a muitos que conhecemos. E acontecera com Sansão. Ele passa a andar em círculos, pois sem visão nós não saímos do lugar, sem visão permanecemos completamente incapacitados para seguir no caminho que Deus traça para nós no deserto da vida. Quando começamos a quebrar princípios, Deus pode sim continuar nos usando, porque Deus é longânimo, tardio em se irar, exatamente como aconteceu com Sansão. Ele quebrava princípio, mas Deus não retirava dele a sua força. Ele quebrava de novo outro princípio, mas Deus continuava sendo misericordioso. E assim é conosco. O músico continua tocando do mesmo jeito. O pregador ainda continua pregando e fazendo o povo chorar. Do mesmo jeito. Mas o Espírito, diz a palavra, ele vai se entristecendo. E em Efésios 4:30 nós lemos que em determinado momento ele se apaga. E aí, como todos nós sabemos pela experiência prática da vida no pecado, as consequências, elas são muito maiores do que o desejo satisfeito pelo pecado que as conduziu. Eu vou repetir. As consequências com que você vai se deparar numa vida quebrando o princípio, fora do propósito, é muito maior do que o prazer obtido pelo pecado satisfeito, que gerou essa consequência. Não foi Dalila, irmãos e irmãs, que derrubou Sansão. Foi o próprio Sansão que foi destruindo a sua vida, lentamente, brincando com o poder de Deus. E eu quero meditar um pouquinho sobre essa ideia que é muito própria de Sansão, personagem-chave da nossa leitura, acerca de levar o poder de Deus na brincadeira. Veja, Deus nos chamou para uma tarefa nessa vida. Deus, na eternidade, nos deu um propósito. E é por isso que eu e você estamos aqui. E nem eu, nem você vai morrer antes que o propósito de Deus se cumpra na sua e na minha vida. Sansão, quando sai do propósito de Deus, passa a levar uma vida em função do prazer e da brincadeira. Mulher, banquete e piada. Mulher, banquete e piada. A vida é uma festa para Sansão. A festa de casamento que Sansão dá, o seu único objetivo ali era humilhar todos os convidados, jogando charadas para todos os convidados. E no final, com a noiva passando 7 dias chorando, pelo tanto de brincadeira maldosa que ele vinha fazendo no casamento, ele precisa matar 30 pessoas por causa de conversa de bêbado. E de homem de Deus, Sansão se transforma numa espécie de palhaço assassino. Veja, fora do princípio,
que permite você viver o seu propósito, você se tornará um palhaço. Você quer cumprir o seu propósito ou quer morrer como um palhaço? Semana passada, eu estive a trabalho no estado de São Paulo. E como muitos de vocês sabem, a Cracolândia atualmente encontra-se em processo, mais uma vez, de desapropriação. E os mendigos, os craqueiros, como se diz, eles estão vagando por toda a cidade, que mais parece um episódio de Walking Dead. E num daqueles momentos em que eu circulava pela cidade, eu observei ali um oficial da Polícia Militar. Um oficial que foi excluído da Polícia Militar. Um oficial que foi exonerado a bem da disciplina. Este homem estava sentado numa calçada, tal qual o palhaço Sansão. Consequência sobre consequência de um homem cujo propósito era belíssimo e se via na sua carreira, quando sóbrio, um homem que tinha muito futuro, não apenas na instituição, mas no estado de Mato Grosso. Fora do propósito, só a desgraça, só a dor, só há sofrimento. Irmãos, caminhando para o fim, eu quero apresentar o que acontece quando quebramos princípios e saímos de nosso propósito. No verso 21 do capítulo 16. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Eu não sei, só Deus o sabe, se tem alguém aqui nesta noite que tem vivido na cegueira, amarrado pelo pecado e escravo dos fariseus, tal qual Sansão. Mas eu oro a Deus, eu oro sinceramente a Deus, para que cada um de nós, se nem Deus deixar, estivermos numa condição de vazados os olhos e cegos para a realidade de Deus, tenhamos a oportunidade que Sansão teve. Veja o verso 28, quando Sansão ora. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Veja, eu ouvi muito, de forma estruturada e bonita, já enquanto cadete da Polícia Militar, que a alegria ensina muito menos do que o sofrimento. A minha geração, com pais na casa dos 60, foi criada por uma geração que teve como pedagogia de ensino a pedagogia do sofrimento. Meu pai nunca me agredira, meu pai nunca me batera, mas o modo pelo qual eu aprendi as coisas da vida se deu a partir do sofrimento. Não havia a necessidade de explicar as coisas, mas de colocar tarefas duras, por vezes difíceis de executar, sem nenhum amortecimento do carinho, do afeto, por vezes até da misericórdia. Mas foi extremamente pedagógico para mim ter um pai que eu só fui compreender depois dos 30 anos, mas que, tal qual um homem que foi criado na ternura da limalha do aço, mais rude do que a pedra bruta, eu pude amá-lo, porque pude entender o método pelo qual ele me ensinara. E quando eu pisei na academia de polícia militar, eu me encontrei na minha própria casa e não tive absolutamente nenhuma dificuldade em cumprir tudo aquilo que me davam a cumprir, porque eu era tão à vontade como na minha própria casa, com horário para tudo, com regra para tudo, com jeito para tudo. E são nesses momentos, diante desse tipo de pedagogia, que se nos oferece a melhor forma de cair em si. Eu vou repetir. São nessas ocasiões, no leito do hospital, na Capela Jardins, velando alguém muito próximo, num cortejo fúnebre, ali, enquanto o cortejo está parado, naquele momento em que, transidos pela dor, num êxtase de sofrimento, que parecemos mais viver um pesadelo do que a vida real, em que a lucidez nos aponta a realidade mais dura,
que proporciona o cair em si. E é exatamente isso que acontece com Sansão. Veja só, Sansão clamou ao Senhor. Por vezes, nós lemos ainda nesta noite textos em que Sansão diz: sairei desta, como da outra vez. Textos em que Sansão mete a mão na porta para fazer algo por Deus, sem sequer a olvidar que o Espírito já tivera saído dele. Mas nesse momento ele clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E que sorte graciosa é essa, a oportunidade de termos de clamar a Deus. Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E nós lemos isso na boca do ladrão, na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Porque Sansão, àquela altura, se encontrava com o sentimento de quem está completamente esquecido da graça de Deus. Senhor, peço-te que te lembres de mim. E aqui vem o ponto alto. E dá-me força só esta vez. E dá-me força só esta vez. Irmãos, essa é a passagem mais luminosa da trajetória de Sansão, porque ele entende de forma definitiva de que toda a sua força provém de Deus. E a segunda parte desse verso dá conta do seu propósito. Ele pede força para cumprir o seu propósito, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ou eu traduziria de forma interpretativa, para que eu recupere a visão do alto, para que eu recupere a glória de enxergar a graça de Deus nas coisas que eu faço para cumprir o meu propósito, que é o seu em mim. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Sansão, como nós conhecemos a partir do texto, ele é amarrado em duas pilastras, em duas colunas, no templo de Dagon. E ele, com tamanha força, porque o seu cabelo já houvera sido crescido nesse tempo de prisão e sofrimento, arrastando um moinho d'água conforme touro brabo. E ali ele derruba aquelas duas pilastras e ocasiona o apogeu, a apoteose do seu propósito, que era devastar o reino inimigo, como é, ainda hoje, o meu e o seu propósito: devastar, recuperar para o reino da maravilhosa luz aqueles que se encontram no império das trevas. E com essa força, esta força final e derradeira, Sansão, dirá o texto, ele mata mais filisteus e cumpre, como nunca houvera cumprido até aquele momento, o seu propósito de forma, insisto, apoteótica, morrendo junto com aquelas pessoas, refutando a tese de partida de que toda forma de suicídio condena a pessoa ao inferno, tornando-la réu de morte. Essa passagem é de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Sansão é um herói
da fé. Deus cumprir o seu propósito nele. Ou nós cumprimos nosso propósito por meio do amor e da honra, ou por meio da derrota, da escravidão e da morte. Essa decisão, irmãos, essa decisão cabe a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé. Quero orar com os irmãos, com as irmãs. Maravilhoso Deus, eterno Pai, tivemos a oportunidade nesta noite de meditar na história do teu servo Sansão. Pai, que cada um de nós aqui seja esclarecido no coração e na alma, Pai, acerca do seu propósito para a nossa vida. Esclarece na nossa vida, Senhor, aquilo que devemos fazer, naquilo que devemos perseverar e aquilo, sobretudo, Pai, que devemos abandonar, Pai. Esclarece para nós, em nós, através de nós, todo princípio a ser estabelecido como norma possibilitadora da vivência do propósito. E afasta de nós, Pai, todo o caminho que nos conduz para fora da missão que o Senhor nos confiou. Pai, no teu propósito a graça, no teu propósito a liberdade, no teu propósito a felicidade. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que possa nos desviar, tudo aquilo que possa tirar-nos a visão do alto, tudo aquilo que nos extrai a força, Pai, e dá-nos o sentimento agudo, Pai, forte, de que toda espécie de força que habita em nós, em que nós podemos viver, ela venha de nós, e que essa força seja sempre vinda do alto. Pai, eu te peço essas coisas e lhe agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu-nos esta história, Senhor, para meditação e aprendizado no exemplo deste homem, que quebrou princípios, mas ainda assim cumprir o seu propósito. Que nós, Senhor, conhecendo essa história, podemos viver os princípios e viver o nosso propósito com alegria. É o que eu te peço no nome santo de Jesus e lhe agradeço. Amém, Senhor.